Muito boa tarde, meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium. É muita alegria poder falar com vocês mais uma vez, não é? Entrando aqui, não é, no Instagram para a gente poder, como todos os dias, não é? A gente criar sempre um movimento de informação, um movimento importante que nos leva, não é, a criar condições, e esse é o nosso intuito, de nos ajudar nas nossas tomadas de decisão. Nós temos aí mudanças importantes, não é, que vão se alterando a cada dia, a cada momento, não é, nesse terreno de incertezas, evidentemente que levados que somos a acreditar que nós temos. Não esqueci do teu aniversário não, Marcelo de Pietro, eu liguei para você e não consegui falar, meu querido. E sem dúvida alguma, não é? Isso aqui é uma casa de amigos, né? Então essas nossas lives são realmente uma casa de amigo, é uma coisa absolutamente bacana. E a gente tem a cada não precisa agradar, Marcel, a cada movimento, a cada dia, né? A única certeza que nós temos é que ainda nós estamos lotados de dúvidas, né? Estamos lotados de dúvidas porque, evidentemente, o novo está absolutamente ainda presente, informações, não é, acabam faltando e nós nos pautamos, não é? Nós nos pautamos, Raul, já que estamos dividindo a tela aqui, nós nos pautamos pelas experiências internacionais, pelas notícias que nos chegam pelos mercados internacionais e também pela Organização Mundial de Saúde e as experiências mundo afora. Nós tivemos hoje, não é, a definitiva, não é, demissão do ministro Mandetta, né, que sem dúvida alguma teve uma função importante dentro dessa condução dos assuntos e dos temas da saúde, foi muito festejado pelos jornalistas, meu craque Raul, e sem dúvida ele teve uma participação fundamental. É óbvio que há uma dissonância, não é, comportamental com o chefe maior, o presidente da República, e a partir daí criou-se aí uma zona de conflito que deve ser, digamos assim, mais bem trabalhada pelo ministro Taish, que acaba de assumir, que é um gestor, não é, um oncologista, um médico oncologista, um gestor. Ele também tem uma linha de governança interessante e já no seu discurso de apresentação a todos, ele diz que não é só a saúde, que outros setores, não é, devem também fazer parte do mesmo pacote, assim como pensa o presidente da República, a economia, a segurança e tal. Acho que falta, Raul, lideranças de processos. Acho que o presidente da República poderia ter liberado os nossos secretários são absolutamente muito competentes, são competentes, eu digo aqui por São Paulo, não é? Você que é de Santa Catarina, enfim, a Santa Catarina está mais flexível, não é? Do ponto de vista da abertura gradativa do comércio, e isso, sem dúvida alguma, cria um movimento, Edu Zebini, para poder gerar as diferenças nesse país, não é? As diferenças nesse país. Eu acho que esse jogo de equipe que está faltando é fundamental, porque a gente vive de informações, não é? E quando a gente vive de informações, a gente, como o novo acontece, a gente não sabe absolutamente o que vai acontecer daqui para frente, porque a gente depende do tempo, quanto tempo essa pandemia vai terminar, ou seja, e as pessoas acabam se asfixiando de tal maneira que nós deixamos de ser técnicos de futebol, mais de 200 milhões de técnicos de futebol, e nós, sem dúvida alguma, nos transformamos em sabe-tudo, por conta da asfixia, por conta da aflição. Nós chegamos ao cúmulo de dizer que a azitromicina mais a cloroquina são a solução do problema, mesmo não sendo médicos.
Ou seja, é muito interessante, Patrícia Naves, obrigado pelo teu carinho, do Mauro e toda a família Naves, e que a gente consiga, num momento de aflição, não ter uma conduta homogênea, não é, com consonância, para que a gente possa ter informações precisas que nos levem à melhor tomada de decisão. E a melhor tomada de decisão, a gente, sem dúvida alguma, toma com você. Raul Laurentes, que eu já estou aqui dividindo a tela contigo, não é? E agora já estamos com taxa, com ministro novo. Eu quero saber o que interfere, se é que interfere de alguma forma dentro do mercado internacional, do comércio exterior, esse movimento na saúde também, mas dizer que a Prex é, sem dúvida alguma, uma consultoria internacional, uma trade que está despontando, uma trade que está criando aí condições absolutamente extraordinárias para levar o mercado nacional, o mercado internacional, de uma maneira tranquila, de uma maneira competente, nos mais diversos setores da economia. Vocês atuam nos mais diversos setores da economia. E isso é de fundamental importância. Com várias soluções, a gente vai poder discutir isso no decorrer da nossa live, da nossa resenha, como se diz no futebol, não é? E você, que é uma das pessoas mais bem preparadas, nós fizemos aí uma reunião com 50 líderes empresariais do Alma Premium e fiquei muito feliz porque conseguimos levar parte do PIB brasileiro e vocês conseguiram realizar mais do que negócios. Vocês conseguiram criar caminhos que eles não conheciam, ainda não estavam conhecendo, e isso é de fundamental importância. Nós estamos sendo vistos aí, obrigado pela Argentina, nós estamos em Buenos Aires, estamos também na Espanha, estamos no Chile, muitas pessoas se conectando aí também, com o Peru está aqui presente também, e claro, muita gente do Brasil todo para te acompanhar. Raul, eu quero te dar boa noite, dizer que vocês estão atuando aí hoje em caráter global, em mais de 37 países, não é? E a Prex, sem dúvida alguma, se dispõe. Miami está aí, Paulo Francês, muito obrigado, Patrícia Souto também, ou seja, estamos sendo vistos aí nos 4 cantos do planeta. Meu craque Raul, seja muito bem-vindo. E olha, as pessoas estão ávidas aí a saber como poder criar melhor performance dentro do comércio exterior e você vai ter hoje a solução e o teu telefone não vai... Ah, está aqui, Javier de Espanha, está aqui da região de Madrid. Obrigado, querido. Obrigado, Ricardo Mesquita também. Vamos nessa, Raul. Boa tarde. Prazer em ouvi-lo. Boa tarde, Beto. Primeiramente, é um prazer estar participando dessa live contigo. Eu gostaria de parabenizar por esse trabalho excepcional aí, diário que tem sido feito em relação às lives. Eu tenho acompanhado aí todos os dias com bastante atenção e é bem importante, né? Nessas questões aí, acompanhei anteontem a live que repercutiu bastante, né, em relação ao pai do Neymar, enfim, ao Neymar Júnior também. Então, parabenizar aí por esse trabalho. Você torce para que time? Que time você torce? Eu sou gremista. Você é gremista? Gremista. Tricolor, tá certo. Daqui a pouco a torcida do Grêmio vai se manifestar aqui na nossa live. Olha a coincidência, eu vim de azul e branco, quer dizer, eu já só falta o preto tricolor, mas eu tô aqui meio engremizado, sem saber. É isso aí, mano. Não, legal. Então, assim, a gente até... era uma questão que já se aguardava, né, na realidade. Recentemente a gente viu a notícia aí da saída do Mandetta, né, na realidade. A gente vai aguardar aí quais vão ser as novidades em relação à questão do comércio internacional, né? A gente viu, na realidade, várias publicações aí facilitando a importação de produtos para contenção do coronavírus, né? Foram diversas isenções de impostos tributários, enfim, facilitação operacional, principalmente, o que nos ajuda bastante nessa questão da importação de produtos e insumos para conter a pandemia, né? Vamos aguardar aí, vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Eu já quero entrar nessa questão,
Depois eu quero falar um pouco das soluções que vocês têm no Foods, que é extraordinário, tanto com o comércio exterior, com armazenamento, com logística, ou seja, toda essa cadeia que envolve aí o Grupo Prex, que por Santa Catarina, não é, consegue aí taxas e impostos, ou seja, alguma movimentação que acaba gerando um benefício extraordinário. Mas antes eu quero saber o seguinte, Raul, as medidas governamentais, nesse momento pandêmico, nesse momento de pandemia que nós vivemos, ele interferiu de maneira positiva e a Prex está prestando um serviço de informação, seja para seus clientes, seja para o público em geral, para as empresas em geral, não é? Empresas que atuam no comércio nacional e no comércio internacional. Como é que está sendo esse momento? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Meu amigo Ney está aqui também, obrigado pelo carinho do Habibs. Daqui a pouco ele vai mandar umas esfirras aí para o sul, nas cores preto, azul e branco, gremista. Diga lá, Raul, como é que tá esse momento importante? Portugal está aqui, nossa Ritinha, ou seja, você já está sendo visto aí. Boa noite aqui de Portugal. Você já pode começar a tua aula aí, porque as pessoas estão ávidas a saber como vão se comportar, como vão de alguma maneira entrar nessa vibe aí positiva, não é, que a Prex vem trazer. Então, nesse momento, como é que está o mercado? Como é que funciona com as leis de incentivo por conta da pandemia? Então, Beto, na realidade eu gosto de pensar positivo mesmo, né? Essa palavra informação que tu falaste é uma palavra muito importante, porque principalmente nesse momento, nesse cenário que a gente está vivendo, o compartilhamento de informações é muito importante, né? Hoje a gente vê, estamos utilizando diversas ferramentas aí que não utilizávamos anteriormente, então a gente está aprendendo a lidar com uma situação que nós nunca tínhamos imaginado antes, né? Então, as pessoas elas reagem de formas, vamos dizer assim, diferentes, né, a esse contexto que a gente vive hoje, né. Em relação à questão do cenário econômico, pelo menos pela Prex, assim, pelos processos de importação, pela atividade de importação e exportação, até o momento a gente não teve um impacto muito significativo, né? A gente prevê o impacto aí para os próximos 2 meses, em virtude dessa contenção e dessa cautela que as empresas estão tomando, né? Obviamente o governo tomou atitudes importantes aí para poder conter essa situação, mas o mais importante é a gente compartilhar as informações daquilo que está ocorrendo, né? A Prex está sempre muito bem atualizada e assessorada pela sua equipe em relação a essas questões, né? Para poder encontrar soluções e mitigar certos problemas que possam ocorrer em virtude dessa situação que a gente está vivendo, né? Teve uma retração, então, nas importações e nas exportações? Como é que está, nesse momento, o mercado? Então, a gente, assim, em relação, por exemplo, né, esse mês de março, o fechamento de março, ele foi muito positivo para a Prex, principalmente, tá? Mas isso vem em virtude do quê? Obviamente, os processos de importações, eles têm um prazo a ser cumprido, né? Então, por exemplo, uma empresa que importa um produto da China é 30 dias de fabricação, é mais 40 dias de transit time, mais 10 dias de liberação no porto, enfim. Então a gente não teve um impacto, nenhum impacto, na realidade a gente teve um mês agora de março muito bom, né, significativo, um dos meses de faturamento recorde aí Isso do se ano. deve a quê? Isso se deve a quê? Em tese, justamente para essa questão do timing, né? Então, a gente tem recebido importações, o Brasil em si ainda recebendo importações e processos de importações colocados há pelo menos 90 dias, certo? Então, economicamente, no sentido das chegadas, né, das chegadas de importação, a gente não teve um impacto muito significativo, entretanto, a gente vê um declínio na colocação de novos pedidos, em virtude dessa contenção e dessa contenção que as empresas estão fazendo. Ou seja, Em virtude deixa, da
deixa eu posicionar nosso craque aqui, né? Então, o que na verdade está acontecendo é que os pedidos que foram feitos antes da crise começam a chegar nesse momento. E por conta da pandemia, não você consegue gerar um fluxo, digamos assim, financeiro, um fluxo de caixa interessante, porque ele chega numa hora realmente de retração. E a partir desse momento, ô Raul, eu quero te perguntar o seguinte: vocês têm sede em Porto Alegre, vocês têm sede aí em Santa Catarina e aqui em São Paulo, não é? E as importações são feitas por Santa Catarina. Quais são as vantagens? Porque, no fundo, o que o cliente vai fazer? Ele vai pegar aquela sua planilha e verificar exatamente, olha, para trazer via Vitória, por exemplo, para trazer Vitória, para trazer por outras cidades, enfim, que são também fontes importantes de importação e de exportação. Por que Santa Catarina? Por que a Prex? Diga lá. Vamos lá, colocando um pouco sobre o contexto, sobre a estrutura da Prex, né? A Prex, na realidade, é um grupo, né? Um grupo de empresas que atua em toda a cadeia do comércio internacional, né? De ponta a ponta, né? De porta a porta, tanto na parte do desenvolvimento do produto lá fora, de desenvolvimento de fornecedores, até a chegada aqui e distribuição num contexto nacional, certo? Então a gente atuando em toda essa cadeia, a gente consegue fazer estudos e viabilizar projetos basicamente, especificamente voltados para a redução de custo, né? Onde uma das questões mais importantes aí nesse cenário. A Prex conta hoje com 3 unidades, na realidade 3 unidades específicas, né, que é a Prex Foods, que é segmentada para a parte de alimentos, né, a Prex Comércio Internacional, que é o coração do negócio em si, e a Prex Armazenagem e Logística, né. A sede da nossa empresa está localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde ocorrem as operações, a parte financeira, comercial, enfim, administrativa. A unidade comercial no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, 2 centros logísticos localizados, um em Garuva, próximo ao Porto de Itapoá, né, e na fronteira com o estado do Paraná, e em Joinville, né, onde também é um hub logístico bastante interessante, também muito próximo ao estado do Paraná, e considerando que nosso hub logístico ali no estado de Santa Catarina é o centro logístico mais próximo possível do estado de São Paulo, né, considerando a demanda do Brasil aí, industrial e comercial, né. Então, na realidade, a gente oferece esse serviço de ponta a ponta, tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte da logística internacional, agregando também a parte da nacionalização dos produtos e distribuição. É bem importante a gente ressaltar o quê? Como é que a gente vai conseguir reduzir custos para o importador, né? Fazendo essa análise, não só logística, mas também tributária, certo? Então, a Prex oferece essa extensão do incentivo fiscal do Estado de Santa Catarina, uma exoneração do ICMS, né, do imposto estadual, o que resulta aí, em alguns casos, uma redução de custo para os nossos clientes de até 20%, né? Considerando todas as situações logísticas e todas as situações tributárias, né? A Prex, através de alguns processos de importação e algumas operações de importação, sejam elas por conta e ordem de terceiros e por encomenda, reduzir o custo da importação dos produtos importados em até 20%, né, considerando alguns segmentos específicos, né? Então, a gente oferece esses estudos, na realidade. E por que essa redução acontece? É por conta da região? É por conta da estratégia, do plano de governança e de gestão da Prex? Por que acontece isso? Eu quero esclarecer isso, porque nós estamos aqui sendo bastante assediados por grandes lideranças empresariais do mundo do comércio exterior. Está aqui o meu querido Roberto Albuquerque, a Anitta Scatolin, que é da Tata, que também a indiana, que é detentora das marcas Land Rover
e Jaguar, não é? Ela trabalha, né, em outro setor de tecnologia, enfim, e as pessoas precisam saber. Por quê? A gestão e governança da Prex e esse trabalho absolutamente fantástico que vocês têm de gerar performance na cadeia tributária. Funciona por conta disso? Ou seja, eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho, porque no fundo ele vai fazer avaliação de planilha, não é? Isso, Então, minha exatamente. amiga Anitta, que é do setor de compras aí, ela vai pegar as planilhas, ela vai avaliar, ela vai ver exatamente que a Prex tem um nível de performance interessante, exatamente, a finança, e tem um nível de performance interessante. E por que isso? Eu quero que você conte para os nossos craques que estão nos vendo aqui na nossa live. Isso, exatamente. A Prex, na realidade, ela está municiada de profissionais especializados nessa área, né, Beto? Então, a gente tem analistas, enfim, e colaboradores especializados tanto na parte logística quanto na parte tributária, né? O porquê que a Prex consegue oferecer essa redução efetiva de custos? Estudos logísticos, né, principalmente, e também a extensão do incentivo fiscal do Estado de Santa Catarina. Então, hoje a Prex ela é detentora de um tratamento tributário diferenciado, né, com exoneração do ICMS na importação, né, e a gente consegue estender esse incentivo fiscal na importação através das operações de importação por conteúdo de terceiros ou por encomenda, né? Então, isso faz com que, na realidade, a gente tenha uma redução de custo efetiva, tanto tributária quanto logística, né? E faz também com que o importador em si, o adquirente dessa mercadoria, tenha um desencaixe muito menor na importação, né? Hoje, por exemplo, se você tem um comparativo entre alíquotas de ICMS entre os estados, o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná, enfim, tem alíquotas entre 18, 17, 20%, né, indo para o Rio de Janeiro, enfim. O estado de Santa Catarina, com esse incentivo fiscal que foi concedido, temos o ICMS exonerado, né? Isso gera um crédito presumido para a Prex, que é dividido com o cliente, enfim, e dependendo da operação é possível conceder até inclusive um desconto financeiro sobre essa questão. Gera um crédito de ICMS para o nosso cliente, aonde o cliente vai pagar muito menos, né? Então, além do desencaixe, tem a eliminação também do acúmulo de crédito ICMS, né? Que é uma situação muito vivenciada pelas empresas hoje na questão de produtos importados e revenda, né? E também a questão logística, né? A gente customiza as operações para todos os clientes, né? Então essas operações elas são customizadas e flexíveis, né? É um atendimento basicamente personalizado para cada demanda, né? Então Muito o que a bem. gente faz? Sem custo algum, a gente faz o estudo para o cliente, né? Importante ressaltar isso, sem custo algum a gente faz esse estudo logístico, tributário, fiscal, visualizando a melhor operação e buscando essa redução, né? Podemos analisar aí rotas, podemos analisar portos, enfim, e a questão tributária para poder oferecer a situação mais vantajosa para os nossos clientes, né? Isso tanto no mercado local como no mercado internacional. É isso? Já que vocês trabalham com logística, me pergunta aqui a Roseli Serra, com armazenamento, né, com logística, então, via de regra, vocês usam transportes rodoviários também. Houve algum tipo de colaboração do governo em relação à não cobrança de pedágios? Houve alguma? É a pergunta que a Roseli faz, importante pergunta para a gente saber. Sim, na realidade, as transportadoras elas têm algumas facilidades, né? Atualmente, a gente tem visto novidades em relação a isso. Sim, e isso depende muito da questão da própria rodovia, né? Então, isso vai variar de acordo com aonde esses caminhões estão rodando, Não, né? mas a pergunta é, tá havendo algum tipo de colaboração dos governos estaduais em relação aos pedágios, à não cobrança de pedágio, é isso? Não, não, atualmente ainda não. Em relação à questão de pedágio, não tenho escutado, né? É. Agora,
Infelizmente, né? Porque a gente espera que num momento como esse a gente consiga facilitar ainda mais a vida das transportadoras, dos motoristas, dos caminhoneiros, né? O que vale ressaltar em questão essa parte da logística, né, é essa flexibilidade que a gente tem em virtude da diversidade de segmentos que a gente atende, né? Então, tanto na parte da logística internacional quanto da nacional, né, a gente tem uma flexibilidade muito grande por atender diversos segmentos e por ter um know-how bastante diverso, né, bastante diversificado, entendeu? Então, claro, cada segmento tem a sua demanda, tem as suas necessidades, e a gente consegue entregar essas alternativas para os nossos clientes com esses planos de contenção, justamente Deixa, para de- a situação deixa, que a eu gente vive, entrar, né? deixa eu entrar nessa questão, que é uma das questões para mim cruciais. Quer dizer, vamos falar de alimento, não é? Como é que funciona? Já que você falou que vocês buscam fornecedores, vocês fazem um trabalho, digamos assim, sem custo, ou seja, eu quero fazer um orçamento, vamos dizer assim, sendo bem rápido para entender. Eu quero procurar a Prex para fazer um orçamento para eu trabalho com uma determinada empresa, com determinados produtos e quero criar uma logística no mercado nacional e no mercado internacional. Muito bem. E aí, como é que é feito isso? Ou seja, você estuda o cliente, você estuda o segmento, você tem. O cliente fala, bom, nós trabalhamos aqui na empresa com determinado estado, com determinado porto, com determinada cidade, enfim, e aí vocês, a partir do raio-x do cliente, você cria, digamos assim, uma linha perfeita de condução, e nessa condução, pelo que eu entendi, além da isenção do ICMS, a Prex também flexibiliza os seus ganhos, o que acaba acontecendo, do ponto de vista da economia do cliente, um valor agregado importante. É isso, não é, Raul, que eu entendi? É exatamente isso, Beto, é exatamente isso que tu comentou. A gente faz essa análise criteriosa em toda a cadeia desse novo cliente, né? Então a gente faz um estudo desde a parte do produto até a parte dessa distribuição, né? Então, oferecendo o serviço completo de ponta a ponta, Perfeito. né? No caso de alimento, vamos lá, já entendi, já entendi. Eu quero correr porque nós só temos uma hora e eu tenho muita informação, e como eu adoro falar com você, e eu quero que os nossos craques que estão nos vendo, eles possam criar aí condições de analisar com muita profundidade a hora que eles forem escolher a Prex, eu tenho certeza que vão. No caso de alimentos, que é um dos setores, é um dos pilares da Prex, conta como é que está esse setor, esse segmento, e quais são os diferenciais que a Prex utiliza para seus clientes desse segmento do setor de alimentos. Bom, então, a gente não tem visto impacto operacional nenhum até o momento, tá, Beto? Todas as fronteiras estão funcionando normalmente na questão de alimentos, né? Então, não temos visto tanto na parte de exportação como importação, tudo está funcionando como anteriormente. Não temos nenhum impacto aí operacional em virtude desse cenário que a gente está vivendo hoje, tá? A Prex, na realidade, o diferencial na questão de alimentos é a seleção, né, em relação aos próprios fornecedores, falando agora de importação, né? Então, por exemplo, a gente tem um segmento de frutas que é bastante forte, e a gente faz importação de frutas, principalmente aqui da parte da América Latina, contando como Chile, Peru, Bolívia também trabalhamos, é a parte da seleção desses fornecedores, né? Então, a gente trabalha com produtores aí certificados, com material, com um produto com uma qualidade bastante superior, né? Então, a gente acaba prestando esse serviço também de distribuição na importação de frutas e grãos e alimentos, né? A Prex se beneficia muito, na realidade, e traz uma vantagem muito grande nessa questão da importação de alimentos, basicamente
em virtude do incentivo fiscal de Santa Catarina também, né? Então isso acaba trazendo o produto mais vantajoso e com maior qualidade, né? Justamente pelo fato de a gente ter a possibilidade de exoneração de impostos e esse know-how logístico para determinados segmentos, né? Seja ele dentro do foods, né? Dentro dos alimentos, né? Então a gente acaba fazendo esses estudos específicos, determinando quais são as anuências, enfim, todas as diretrizes para poder fazer a redução de custo efetiva dos processos de importação. E nós estamos falando de fruta, legumes, de grão, é isso? Nós estamos falando da cadeia toda, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Perfeito. Frutas hoje a gente traz bastante fruta congelada já, né, para utilização em insumos como, por exemplo, iogurte, sucos e etc, né? Mas também temos operações com outros alimentos, né, como legumes, enfim. A gente já até, inclusive, já importou morango da China. Tem muita gente que não acredita, né? Mas a China é uma grande produtora de frutas e de muita qualidade, né? Então, a gente Quer dizer que não tem... tem só morcego lá, não. Tem fruta boa também. Exatamente, tem fruta boa. O pessoal lá gosta muito de qualidade agora, né? Então, os produtos, principalmente da China, são de bastante qualidade também, né? O Marcelo Pranto está aqui, está dizendo que, sem dúvida, é o melhor serviço de trade do Brasil e a Anitta está concordando, quer dizer, ou seja, já temos aí uma onda positiva. O comércio exterior, o armazenamento, a armazenagem, perdão, e a logística são outros pilares importantes. Mas eu queria que você falasse nesse momento quais são os principais segmentos, não é? Eu sei que a área química é um dos segmentos bastante importantes na Prex, com clientes consolidados no Brasil. Obrigado, André, obrigado. Cuida você também do Salim, no Brasil e no mundo. Eu quero saber de você quais são os segmentos, então, que a Prex atua com excelência. Aliás, são todos, mas enfim, existem uns específicos que vocês acabam sendo aí destacados, vamos dizer, dessa cadeia de trades que existe no Brasil. Exatamente. Então, a Prex Comércio Internacional, né, na realidade, a Prex Armazenagem Logística, ela atua em diversos segmentos, né? Nós podemos atuar em todos, na realidade, né? Mas os principais, hoje, os pilares mesmo que fazem o negócio funcionar são os segmentos de polímero, de aço, alumínio, tá? O segmento de bazar, o segmento farmacêutico também, esse segmento da saúde, né, na realidade, o segmento de beleza também, maquinário também, bastante importante, informática, né, que também é um segmento bastante importante para a gente, né, essa parte de tecnologia também, eletrônicos em geral, e alimentos, né, então químicos, né, também, esses são os principais segmentos da Prex, né. Obviamente, se tratando de segmentos tão diversos, isso traz para a gente um know-how bastante grande operacional, não só na parte logística, mas na parte do desembaraço e das anuências em relação aos órgãos governamentais, né? Então, isso traz para a gente um conhecimento bastante grande, o que acaba otimizando bastante essa questão da importação e exportação desses produtos, né? Então, a gente sempre salienta para que as empresas elas trabalhem com especialistas, né? Então, nessa parte de importação e exportação principalmente, a gente domina o mercado de muitos segmentos. Domina o mercado, que eu quero dizer, domina o conhecimento operacional na parte do comércio internacional. Então, a gente sempre sugere que seja utilizado esse know-how para que a gente consiga efetivamente apresentar reduções de custos e vantagens operacionais para essas empresas e para esses clientes, né? Perfeito, perfeito. O setor de transporte está representado aqui agora pelo meu querido César Fonseca, que é sócio-diretor da Sambaíba, não é? Sambaíba, que é uma potência, não é, no mundo do transporte, seja no transporte rodoviário, municipal, não é? Seja no mercado de caminhões e de ônibus zeros e usados, ou seja,
gera uma quantidade grande de empregos, e o César Fonseca está muito bem aqui, está bem representado o setor de transporte, principalmente pela presença do Cezão e da Teté, que estão juntos com o César Fonseca nesse momento, acompanhando aí a sua live. O setor de transporte é um setor importante também de importação, Raul? Não, com certeza, é essencial na realidade, né? A gente depende muito do setor de transporte, não só para a parte de importação, mas para a movimentação econômica do país, né? E mundial, obviamente, né? Então, os nossos amigos aí desse segmento são muito importantes. Nós temos uma política dentro da Prex que atenda às necessidades do mundo do transporte, do ponto de vista de importações, ou seja, nós temos algumas vantagens que são diferenciais importantes em relação às importações feitas com outras empresas. E cumprimentar aqui meu amigo Beto Sadala, falando em internacional, Beto Sadala, que é diretor do Incor, lá de Las Vegas, dos cassinos, né? Do Enjoy de Punta del Este e do Cassino de Mônaco, lá em Mônaco, uma figura também importante que, claro, essa linha de debate, para você, Sadalinha, é muito importante também. Diga lá, Raul, setor de transportes. Não, com certeza. O setor de transportes, a gente tem. Isso é bem importante ressaltar, né? Essas vantagens em relação à questão da operação, principalmente pelo estado de Santa Catarina, né? Então, o estado hoje, falando um pouco de transporte internacional, vamos dizer assim, depois entrando na parte de transporte nacional, tá? O estado de Santa Catarina hoje ele tá amparado por 5 portos, né? Então, são 5 portos somente na costa do estado de Santa Catarina. Isso gera uma demanda de transportadoras no estado bastante grande, né? Então, nós trabalhamos com diversos parceiros em relação à questão da própria retirada do material do porto até a própria distribuição posterior à nacionalização desses produtos, certo? Então, em virtude desta, vamos dizer assim, desta concorrência que existe no estado de Santa Catarina, os preços eles ficam mais vantajosos, né? Porque existe uma concorrência bastante acirrada, muitas transportadoras, muitos prestadores de serviços de logística. Então, isso faz com que o mercado haja de forma bastante dinâmica em relação a preços, né? Então, em virtude dessa concorrência, a gente consegue avaliar o melhor serviço, o melhor preço para determinada operação, né? Obviamente, cada operação tem uma demanda, né? Então, carregar plástico não é a mesma coisa que carregar aço, né? Então, são diversos parceiros trabalhando em conjunto com a Prex aí, tentando buscar os melhores custos, as melhores operações e a maior eficiência. Eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, o Porto Santa Catarina é bastante utilizado pelas montadoras de automóveis importados, e eu quero saber também o número de carretas que a Prex movimenta por mês, né, no seu trabalho de logística. Diga lá, Raul. Então, a Prex, na realidade, atualmente ela está com uma média de movimentação de 500 containers por mês, né? Isso vai gerar praticamente 500 carretas por mês, né? Então, é um volume bastante significativo aí, né, de movimentação mensal, né? Isso tudo também, e a maioria sendo transbordada e armazenada nos nossos centros logísticos em Garuva e Joinville, né? Então, a gente tem esse conhecimento, esse know-how aí na parte de logística também para a movimentação de diversos segmentos, né? Seja ele na parte do aço, seja ele na parte de polímeros, né? Alumínio, enfim, químicos. Entrando também na parte de lubrificantes, aí que estamos atuando também recentemente, né? Tá aqui o meu craque, né? Para mim, eterno piloto, Raul Boesel, piloto da Fórmula 1, piloto da Fórmula Indy, né? Mora em Miami, é sócio Alma Premium, ele divide a presidência do Alma Premium Miami com o querido Tony Moura, não é? E com o nosso Caio Siracusa. E eu estou muito feliz de te receber aqui, Raul, já que nós temos aí o César Fonseca do transporte, você do automóvel, a querida Anitta da Tata e outros tantos aí, não é? Empresários e líderes empresariais. E eu quero saber, pergunta aqui o César Fonseca, qual o tamanho da sua frota hoje?
Então, hoje a gente não trabalha com frota, tá? Nós trabalhamos com parceiros, com transportadoras parceiras, né? O serviço que a Prex presta, na realidade, o que eu quero dizer de porta a porta, é o serviço da importação em si, né? Então, desde a parte de desenvolvimento do produto até a parte da nacionalização e armazenagem, tá? A parte de carregamento e transporte, a gente terceiriza dependendo da demanda de cada cliente, né? Então, nós trabalhamos com parceiros, transportadoras parceiras que oferecem aí as melhores condições para que essas mercadorias sejam transportadas, tá? Então, atualmente a gente não trabalha com frota, até uma questão aí que eu gostaria de futuramente poder divulgar aí, Hum. né? Mas atualmente ainda não temos uma frota específica, a gente acaba terceirizando esse serviço com outras transportadoras. Tá? E fica aí, César Fonseca, então, um caminho, né? Já que estamos falando de caminhão, estamos falando de estrada, abre-se aí uma variante, obrigado, Raul, eu que me sinto honrado, querido, com a tua presença. Abre-se aí, não é? Uma variante, não é? Nesse caminho próspero, tanto da Sambaíba, do teu grupo, tão importante, tantos empregos aí preservados no mundo do transporte coletivo municipal e também na área de comercialização de caminhões e de ônibus, não é? Importante companhia desse Brasil, não é? E abre-se aí essa variante para que você possa interferir junto aos seus clientes das transportadoras, não é? Clientes da Sambaíba, junto à Prex e quem sabe criar aí um movimento entre vocês, já que o Raul disse que tem um sonho aí, almeja ter uma frota própria, e isso, evidentemente, que com o passar do tempo, e se tiver, obrigado André Calil, obrigado pelo carinho, se a gente tiver a Sambaíba presente, porque além do César, o Beto Fonseca, que é uma das cabeças pensantes mais extraordinárias que nós conhecemos, também pode interceder de maneira positiva. Raul, me diga uma coisa, a Prex atua em 37 países, né? E eu quero saber quais são os países em que vocês atuam com maior incidência, quais são os produtos, você já disse dos polímeros, já falou das frutas, já falou dos alimentos, enfim, eu quero saber um pouco mais e ampliar, não é, essa discussão para saber quais são os países mais parceiros da Prex e o que vocês importam mais, importam e exportam também em demasia. Então, os países onde a gente tem mais atuação, na realidade, são os Estados Unidos, né, em virtude da questão dos polímeros, principalmente, né, Estados Unidos, China, temos Turquia, Índia e Europa em geral, né. Esses são os maiores parceiros, aí Taiwan também, temos a Coreia, né, essa parte é onde nós temos os polos petroquímicos com bastante força, né? Na questão da parte do aço, a gente recebe bastante coisa da Rússia, né? Principalmente da China, principalmente também, né? Na parte do norte da China ali, né? E esses são os países que é onde a gente tem maior parceria, né? Onde se tem um polo, principalmente petroquímico e siderúrgico, com bastante força, né? Então, ali, China, Índia, Estados Unidos, Coreia, né? Rússia também, e a parte da Europa ali, principalmente para a parte de tecnologia, né? A parte de maquinário, enfim, vem bastante coisa da Europa. Muito bem. Olha, Cuiabá está na área aqui, não é? Dona Carla Angeloni, não é? Minha querida Carla Angeloni, arquiteta, decoradora, casada com um médico extraordinário, o Neto. Eu tive o privilégio de ser padrinho de casamento deles e a Carla está aqui, Cuiabá representada. A Anitta já coloca a bandeira da Índia aí, já para demarcar o território. E a Patrícia Souto está dizendo em relação ao segmento de cosméticos. Eu quero saber se há algum movimento nesse sentido e também te perguntar se houve aí alguma procura para a importação de máscaras, álcool gel, enfim, EPIs, que bastante utilizados agora na pandemia. Queria saber se vocês foram sondados, cotados e se estão fazendo algum tipo de operação nesse sentido. Sim, na realidade, começando pela parte de cosméticos ali, a gente tem esse segmento, né? Então, abrangendo todas as situações, né? Obviamente, a gente tem que
avaliar as questões do cliente em si para poder demonstrar as melhores situações, né? Porque principalmente na parte de cosméticos, e a gente espera que principalmente nesse momento seja facilitado a importação, principalmente nas questões da Anvisa, né? Porque se tratando desse segmento, são diversas anuências, né? Cada produto precisa ter uma anuência e a gente acaba prestando essa assessoria, essa consultoria para poder fazer os desenvolvimentos desses produtos, né? Então a gente já tem esse conhecimento também, né? Trabalhando nesse segmento. Em relação à questão dos EPIs para contenção aí do coronavírus, a gente tem recebido sim várias solicitações e trabalhando em cima disso para poder viabilizar esses projetos, né? Então, máscaras, inclusive recebemos recentemente aí alguns estudos para poder fazer importação do kit de testes, né? Para verificação do coronavírus ou não, da Covid-19, né? E a gente trabalha assim para poder viabilizar a logística e importação desses produtos, né? Vale ressaltar que, claro, todos esses produtos eles já entraram na lista de isenção tributária, né? Então a gente acaba tendo um maior benefício ainda, porque os benefícios tributários eles foram o governo federal isentou os impostos federais. E aí vai de cada estado verificar a questão da isenção estadual, né? Então, a partir do momento que se trabalha com um parceiro que tenha esse incentivo fiscal estadual no estado de Santa Catarina, obviamente esses produtos chegarão com um valor ainda muito mais vantajoso. Muito bem, e a Patrícia Soto está dizendo aqui, aliás, Paulo Esquevano, prazer em tê-lo aqui, obrigado Douglas também, e a Patrícia está dizendo que ela quer ampliar os negócios dela. Você bateu na porta certa, viu, Patrícia? Você bateu na porta certa, ela tem indústria própria e ela quer ampliar os negócios dela. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Patrícia, conhecendo esses meninos como eu conheço, você tem uma grande chance não só de ampliar, mas dependendo do modelo, não é, do modelo de negócio, enfim, de toda a projeção e estatística que forem feitas, vocês podem ganhar sim investidores importantes, porque eles são arrojados, são absolutamente dedicados, têm uma linha empresarial extremamente ampla, que gera um coro absoluto, ecoa no Brasil, ecoa no mundo, e que bênção, que alegria. Ela está dizendo aqui, então, aí você já pode ficar conectada com o Raul, porque você vai estar batendo na porta certa. Também nos vendo aqui, o meu craque Raul, o domingo a gente pôde ver pela Globo a Copa do Mundo de 2002. O Brasil foi pentacampeão do mundo e uma das estrelas daquele jogo foi o Edmilson, que veio de Taquaritinga. Ele catava laranja em Taquaritinga, o Edmilson, depois foi para o 15 de Jaú, depois foi para o 15 de Jaú, aí veio para o São Paulo Futebol Clube, e aí conheceu as portas do mundo, foi campeão da Champions, foi Barcelona, jogou na Espanha, enfim, o Edmilson, que é um craque extraordinário com a sua fundação, está nos brindando aqui, campeão do mundo, pentacampeão do mundo 2002, está nos brindando com a sua audiência, não é? Obrigado aqui, Morred, também pelo carinho. Então já se abre aí uma possibilidade na área de cosmético com a Patrícia para a gente poder criar aí uma geração de demandas. Olha, a crise pandêmica está aí, ela está absolutamente enraizada no país e no mundo, as dúvidas são tamanhas, nós trafegamos no caminho das incertezas, nos caminhos das dúvidas, na asfixia que toma conta de todos nós, porque nós, evidentemente, que queremos cuidar dos nossos negócios, queremos cuidar das nossas famílias, queremos cuidar também das pessoas, né? Porque tem que haver um lado solidário aí para evitar que o desequilíbrio social seja absolutamente marcante, e deve ser, porque a indústria informal ela está sofrendo em demasia, então a gente precisa se conter. E a partir dessa crise, dessa visão estratégica de vocês, como é que você encara o pós-Covid-19, o pós-pandemia? Como é que vai funcionar o mercado internacional, como é que vai funcionar o mercado nacional na área de comércio exterior,
na área de logística, na área de armazenagem, na área de logística, ou seja, toda a cadeia. Como é que você entende? E a partir daí, quais são os produtos que você entende terão, já que o Brasil, nas atividades primárias, você bem disse, nós tivemos aqui uma live essa semana com o presidente do Sebrae, o Tirso Meirelles, com o Pedro Merola, do agronegócio, enfim, e, sem dúvida alguma, a energia, a agricultura, o agronegócio, não é? A pecuária, enfim, estão voando, ou seja, continuam em patamares extraordinários. Como é que você entende, então, a situação pós-pandemia para o mercado internacional? Certo. Então, Beto, assim, eu acredito no seguinte, eu sou otimista e eu acredito muito bem de que como a gente entrou muito rápido nessa crise, né, a gente vai sair mais rápido ainda. Então, é, assim, a gente tem muita incerteza ainda de quando isso vai acabar. Obviamente, a única certeza que a gente tem é que vai passar, né, mas não sabe quando. E eu acho que a gente, principalmente todos os empresários, enfim, e clientes e brasileiros, têm que utilizar esse momento para poder pensar a respeito da estratégia e planejamento daquilo que vai acontecer pós cenário, né? Então, eu acredito no seguinte, eu acredito que assim que esse cenário passar, a gente vai se recuperar muito mais rápido daquilo que a gente entrou, né? E você entende que as alíquotas vão baixar? Você acredita que no pós-pandemia, pelas negociações que vocês estão fazendo através dos seus clientes, pelos movimentos dos governos, não é? Tanto do governo brasileiro como dos governos de outros países, você entende? Nós vamos ter ainda maiores privilégios. Obrigado, Dario. Obrigado, Dario. Nós vamos ter maiores privilégios em relação à redução de custo por conta dessa queda nas alíquotas? Eu acho que, na realidade, a gente vai entrar numa situação de facilidade operacional, Beto. Eu não acredito muito na questão de redução, né, de tributação. Eu acho que a reforma para esse ano já não vai ocorrer, né? Essa é uma opinião pessoal. Eu acho que esse ano essas reformas que eram tão essenciais, tanto a reforma administrativa quanto tributária, vão ficar em segundo plano, né? Entretanto, eu acho assim, a economia ela vai de certa forma ela vai se recuperar, né? Ela vai se recuperar, mas não em virtude das questões e atitudes do governo, mas sim puxada pelas empresas, pelo setor privado, né? Então, pós coronavírus, eu acho que nós teremos uma demanda de mercado muito maior, né? E isso vai acabar alavancando a economia, né? Eu acho que a gente tem que usar esse momento que a gente está vivendo para poder projetar esse retorno, né? Para poder fazer a estratégia em relação a essas novas diretrizes que vão ocorrer, né? E então a gente precisa efetivamente compartilhar as informações em relação essas novas possibilidades. Por exemplo, essa questão em relação àquilo que a gente oferece, que é o serviço em relação à importação e à exportação, ela é muito importante para a economia, né? Então, e nesse tempo de reflexão em relação às operações e aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer, é essencial para que a gente possa efetivamente otimizar todos os processos e reduzir custo, né? Então, o que eu quero dizer é que, na realidade, a Prex ela tem essa flexibilidade em virtude de todos os segmentos de poder gerar ajudar o máximo a condições mitigar, exatamente, ajudar gera o máximo atração. a mitigar esses problemas, né? Não só agora, mas posteriores, né? Tá. É muito difícil a gente falar, vamos dizer assim, hoje o que eu vejo em relação à questão do cenário econômico, né, é muita especulação,
né? Eu vejo muita especulação em relação ao cenário econômico, porque a gente não sabe, é só incerteza. Né? É muita incerteza em relação ao próprio cenário, aquilo que a gente está vivendo hoje, quanto ao cenário do futuro. Olha, nunca, Então, nunca, na minha opinião, na minha avaliação, né, a gente correu tanto contra o tempo, né? Porque, né? obrigado, Patrícia, obrigado pelo cara, um beijo pro Careca, lá pro Hugo. Quer dizer, nós estamos sendo prestigiados aí em Santos também, muito obrigado. Nós corremos contra o tempo, porque todos os movimentos, não é? Todos os movimentos, seja do mercado exterior, seja do mercado de capitais, seja do comércio, seja, enfim, do esporte em geral, principalmente do esporte, nós corremos contra o tempo, porque à medida em que o tempo nos libera para que nós possamos, mesmo que seja de maneira gradativa, mas a gente volte a nossa atividade ou as nossas atividades, é que a gente vai poder fazer o plano de voo. Ah, não vai ter férias escolares em dezembro, nós vamos ter uma temporada de futebol, nós vamos terminar os campeonatos regionais e depois fazer um campeonato brasileiro com turno único, turno e retorno numa cidade só, nós vamos criar condições de importar e exportar, dependendo da carência, não é, dos países e tudo mais, e nós estamos chegando no final, porque nós temos 3 minutos, Raul, dessa live muito esclarecedora, aliás, uma linha muito pedagógica adotada por você, que esclarece com muito brilhantismo, não é, essa questão da Prex, né, ser essa revolução, criar um tsunami no mercado da trade. Sem dúvida alguma, eu digo isso aos 4 cantos, as pessoas dão risada. A Prex para mim é um tsunami, porque vocês conseguem com tanta maestria, com tanto brilhantismo, envolver e engajar as empresas para trazer recursos e benefícios a elas, então é maravilhoso. Eu quero te agradecer e nós temos 2 minutos para você dizer o seguinte: o que, na sua opinião, nós devemos fazer além de ficar em casa? A gente tem que ir trabalhar, tem que tentar trabalhar, né, Beto? Nós temos que pensar estrategicamente para quando tudo isso acabar. Na realidade, né? A gente não pode ficar nessa inércia dessa incerteza que a gente está vivendo hoje, né? A Prex, na realidade, o principal que eu vejo, tá, aquilo que a gente deve fazer é buscar os parceiros certos, né? Buscar especialistas para poder resolver os problemas que eventualmente possam acontecer, né? A Prex, na realidade, é especialista naquilo que faz, né? Nós trabalhamos em toda a cadeia do comércio internacional, né? Fazendo com que a gente consiga reduzir custos para os nossos clientes, né? Isso é a coisa mais importante na realidade, né? Então, customizando a operação, tendo uma logística eficiente, principalmente no estado de Santa Catarina, reduzindo custos até 20% desse produto, né, que está sendo importado, também a questão do próprio desencaixe da importação, entrando um pouco específico, né, naquilo que a gente oferece no nosso segmento, essa eliminação do acúmulo de crédito CMS. Então, nós somos especialistas nisso que fazemos, né? Eu acho que nesse cenário que a gente vive, a gente tem que buscar os parceiros certos, continuar trabalhando, continuar nas nossas atividades. E uma das principais mensagens que eu queria deixar é justamente isso. O Brasil não parou, né, na realidade. Nós temos aí, obviamente, essa questão do comércio, enfim, que vai impactar e está impactando muito a economia, mas nós não paramos, nós estamos trabalhando, estamos buscando informação, estamos buscando novos parceiros para poder desenvolver novos projetos, né? E isso vai fazer com que a gente consiga sair dessa crise muito mais fortes, né? E em virtude de toda essa flexibilidade que a gente tem, a gente consegue ajudar ao máximo a mitigar essas dificuldades que a gente está enfrentando, né? Perfeito. Olha, está te vendo aqui um torcedor colorado, Pedro Afonso, doutor Pedro Afonso, advogado do futebol também, do Grêmio, apesar de colorado, também faz trabalhos para o Grêmio, faz trabalhos para o Inter de Porto Alegre. Estou muito feliz, doutor Pedro Afonso, de você entrar aqui conosco e acompanhar essa nossa live. Raul, realmente nosso tempo terminou, eu queria ficar com você aqui para você me transportar para o Brasil e para o mundo. Eu costumo dizer que você embarca com a Prex
e você tem sempre uma boa viagem, não é? Então, Legal. obrigado, Ótimo, Rita. Beto. Obrigado pelo carinho. E ontem, como você citou, nós fizemos uma live importante ontem, duas lives na verdade, com o Neymar pai, depois o Neymar Júnior apareceu e foi muito esclarecedora, foi uma resenha gostosa e deu em toda a mídia tudo que nós falamos, algumas revelações de amigos, né, que o Neymar foi realmente, E Beto, houve uma pretensão de ir para o Corinthians mesmo, enfim, foi uma alegria, e fizemos com o Ângelo Derenze no setor de decoração. E hoje com você, eu agradeço a você e a todos aqui, amanhã a gente volta às 6 da tarde. Obrigado, Raul.